Perfeito. Eu vou fazer uma pequena apresentação, porque como isso fica gravado aqui no YouTube da faculdade, eu gostaria de fazer uma pequena apresentação do próprio núcleo e de vocês todos que estão participando, particularmente você, Elisa, e o Luciano. Tá bom? É coisa de, no máximo, 5 minutos. Então, eu vou começar, claro, agradecendo, né, a sua participação, a aceitação do tema e dessa tarde. Mas a apresentação que eu preparei sobre o núcleo é a seguinte. O Núcleo Direito e Justiça foi constituído em 2023 com o propósito de reaproximar a Faculdade de Direito do debate propriamente filosófico do tema da justiça e que vá além da ciência política. O núcleo propôs-se uma perspectiva interdisciplinar, já tendo trazido para o debate filósofos como Antônio Caeiro, de Portugal, Marcos Engano, Eduardo Wolff, Luiz Fernando Barzotto, historiadores como Quentin Skinner, teóricos do direito como Gerald Postema e Verônica Blanco, e hoje trazemos, com muita honra e prazer para nós, uma socióloga que vai fazer a exposição e um sociólogo do direito como debatedor. Os membros do grupo, coordenadores e pesquisadores, envolvem-se em suas pesquisas particulares, que são periodicamente debatidas entre eles, envolvendo-se também, muito especialmente, com uma controvérsia suscitada no século XX pela ética das virtudes, promovida, em primeiro lugar, talvez, por Elizabeth Anscombe, e depois seguida por Philippa Foot, Mary Midley, Iris Murdoch e vários outros. Em torno do grupo, tem se desenvolvido também trabalhos de história das ideias e do pensamento, brasileiro particularmente, e iniciações científicas de alunos da graduação. As reflexões do núcleo também aparecem nas disciplinas eletivas dos cursos da faculdade de graduação da Faculdade de Direito da USP. Nós também, como membros do grupo, desenvolvemos uma parceria de seminários periódicos com a Universidade de Messina, particularmente pelo professor Stefano Bertea, Alessio Lo Giudice e a professora Angela Condello. Esse é o perfil dos membros e do próprio grupo, o que seguramente vai explicar algumas, eventualmente, das perguntas e dos debates que serão propostos. Agora eu gostaria de apresentar também, rapidamente, mas com devido respeito, os nossos debatedores. Em primeiro lugar, a professora Elisa Reis. A professora Elisa Reis tem um doutorado em ciência política pelo MIT, Massachusetts Institute of Technology, um mestrado em ciência política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio, para minha geração, pelo menos, famoso IUPERJ, né? Uma especialização em Sociologia do Desenvolvimento no Chile, no Instituto Latino-Americano de Doutrina e Estudios Sociales, e a sua graduação é em Sociologia na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Hoje ela é docente do programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Desigualdade, também na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ela foi professora convidada em diversas instituições pelo mundo afora, a Universidade da Califórnia em San Diego, a Universidade de Colômbia, o próprio MIT, a Universidade de Munique, Ludwig Maximilian, e no Brasil e no mundo tem ocupado vários cargos. Por exemplo, ela é membro da Academia Brasileira de Ciências, da World Academy of Sciences, recebeu diversos prêmios, a Gran Cruz da Ordem do Mérito Científico no Brasil, o prêmio Flávio Pierucci de Sociologia, outorgado pela Ampox, o prêmio Florestan Fernandes pela Sociedade Brasileira de Sociologia e desde 2022 é Fellow do International Science Council.
Ela é notória e conhecida pelas suas publicações e pesquisas, sobretudo em torno da desigualdade, sobre a qual eu, particularmente, tive a honra e a felicidade de manter diálogos há muito tempo com a professora Elisa. O segundo, na verdade, o primeiro debatedor, propriamente, é o professor Luciano Oliveira, ele tem um título de graduação em Direito pela Universidade Federal do Sergipe, e depois ele se transferiu para o Recife, e lá ele fez o seu mestrado em Sociologia do Direito, se eu não me engano, sob orientação do professor Joaquim Falcão, né? E depois ele seguiu para a França, onde ele fez o seu doutorado na École des Hautes Études de Ciências Sociais, sob orientação do Claude Lefort, né? E desde então ele vem se dedicando e vem sendo conhecido no Brasil pelas suas publicações, que envolvem naturalmente uma perspectiva sociológica, a formação dele, mas uma perspectiva também crítica, apoiada em muita teoria e filosofia. Particularmente os trabalhos do professor Luciano se concentram na área de direitos humanos, tortura, que foi o trabalho de doutorado dele, se não me engano, e ele acabou de publicar um livro chamado Punição e Sensibilidade Moderna. Ele é conhecido por vários estudos em torno desse tema, inclusive de uma crítica importante da obra do Foucault, Michel Foucault. À minha esquerda está o pós-doutorando da faculdade, Gilberto Morbach, que é doutor em Direito pelo Rio Grande do Sul, na Unicinos, tem uma tese sobre o conceito de direito e império da lei, que sairá proximamente publicada pela editora Almedina, está no Prelo, e aqui é pós-doutor hoje, sob a minha supervisão, trabalhando o seguinte tema: o conceito do império do direito e as filosofias contemporâneas do direito natural. Ele não é um adepto dessas filosofias, ele é um crítico dessas filosofias, mas é uma importante vertente na filosofia contemporânea do direito. E é um dos coordenadores desse núcleo de Direito e Justiça. E à minha direita, o Martin, Martin Magnus Petis, que é nosso doutorando, e o tema, escreveu uma dissertação sobre o dever de obediência na obra de Elizabeth Anscombe e Peter Winch, que influenciaram o Hart, né, para nós o direito super conhecido, e agora trabalha também na ideia de justiça, direitos humanos e a ética das virtudes. Há uma relação, que relação que há entre essas coisas? Então, eu vou começar passando a palavra justamente para a professora Elisa, outra vez agradecendo muitíssimo a sua disponibilidade, ela tem uma agenda muito apertada, mas eu e a Elisa conversamos há algum tempo já, várias vezes, e muito recentemente, sobre essa ideia da necessidade de alguma confiança entre os cidadãos para que haja uma sociedade que respeite o Estado de Direito, né? Então é um pouco em torno disso que ela vai apresentar um trabalho dela publicado, e que eu circulei entre vários de nós aqui, e agradeço outra vez a sua disponibilidade, Elisa. É para mim um motivo particular de honra tê-la aqui na Faculdade de Direito, sobretudo por causa desse aspecto interdisciplinar da nossa conversa, do direito com a sociologia, e particularmente uma alegria pela nossa longa amizade intelectual. Com a palavra, a Elisa. Obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Zé Reinaldo, por esse convite tão honroso e por essas palavras tão generosas. Eu agradeço muitíssimo também aos debatedores que aceitaram gentilmente essa tarefa. É um prazer vê-los finalmente. E, bom, antes de ouvir uma conversa aí sobre idade, eu também queria dizer que eu tenho uma coisa, se eu tenho uma coisa que permanece muito jovem, é a minha insegurança de que eu tenho algo relevante para dizer. Mas, fora isso, eu sou provavelmente a sênior aqui nessa reunião, infelizmente. Mas é um prazer muito grande poder conversar com vocês e, sobretudo, por essa questão da interdisciplinaridade que o Zé Reinaldo acabou de mencionar, que é algo que cada vez me motiva mais.
Eu acho que as ciências sociais estão precisando conversar entre si e conversar para fora. Eu tenho interagido muito com cientistas de computação a respeito de inteligência artificial e outros assuntos, e com cientistas de áreas hard, como a gente diz, por razões de trabalho, e eu sinto que tem mais curiosidade deles de ouvir a gente do que disposição, em geral, de cientistas sociais de dialogar fora do ambiente. Mas que é uma coisa que eu acho que os grandes desafios existenciais que nós temos nesse momento exigem de nós conversas entre disciplinas. Você não pode pensar em qualquer dos temas que nos afligem agora, seja aquecimento global, seja acesso a bens e serviços, o que quer que seja, são nossos grandes problemas, a gente precisa, para resolvê-los, de interagir mais. Então, é com muito prazer que eu vejo aqui colegas de outras disciplinas, embora a gente seja meio primo, eu acho, né? Todos nós, nossas disciplinas. E, bom, esse trabalho que eu circulei, que eu vou comentar com vocês, foi feito em coautoria com Félix Lopes, que é técnico do IPEA e que foi meu doutorando há muitas décadas atrás. E que a gente segue trabalhando junto sobre esse tema. Depois desse trabalho aqui, a gente já escreveu 2 outros que ainda estão meio no prelo, mas a gente continua trabalhando nesse assunto. E, muito recentemente, eu li um artigo que eu fiquei até com vontade de circular para vocês, que é um artigo do Nicholas Kirby, que eu não conhecia, e sobre o que é confiança social, que está online, disponível, em alguma coisa que se chama Review of International Social and Political Philosophy. É um artigo bastante rápido, que ele faz uma discussão geral de o que é confiança social. Eu vou lembrar aqui só algumas das coisas que ele fala sobre confiança social, antes de começar a falar do meu trabalho. Ele fala, a primeira coisa, que a confiança social não é uma crença, mas uma suposição sobre como os outros vão agir. Depois ele diz que confiança diz respeito a obrigações e não a boas intenções, que é uma coisa que eu prezo muito nessa distinção que ele faz. Terceiro, ele vai dizer que confiança não envolve vulnerabilidade ou dependência de quem confia, e que confiança normalmente se reflete mais no nosso julgamento sobre características estruturais da sociedade do que sobre os indivíduos nessa sociedade, sobre a disposição dos indivíduos, embora a disposição seja o elemento que ele vai tratar. Eu gostei desse artigo, porque eu acho que, sobretudo, essa ideia de que a confiança é uma suposição generalizada sobre como os outros vão agir, é que, de fato, torna o tema, o conceito, tão importante para nós, e do ponto de vista teórico e do ponto de vista concreto na vida social. Como eu pontuo no artigo, né, essa discussão sobre confiança, de fato, é a base para a gente responder como é que uma sociedade é possível, que é um tema eterno nas ciências sociais, que foi discutido por Tocqueville, por Tênis, por Weber, por Durkheim. Agora, o que eu acho interessante é que todos esses aí que eu mencionei, né, para discutir a questão de como a sociedade é possível, para chegar na ideia de confiança, todos eles falam de um antes e um depois. Quer dizer, todos eles têm dicotomias. O mundo era antes comunitário, passou a ser societário, no caso do Tênis, por exemplo, né? Então, uma ideia de que a complexidade social exige novas formas de articulação entre os indivíduos. De alguma forma, todos eles estão preocupados com a relação entre indivíduo e sociedade, alguns com foco mais na sociedade, outros com foco mais no indivíduo. Eu acho muito interessante a colocação do Tocqueville, que agora eu penso nela todos os dias, porque o governo Trump me força a isso,
essa ideia do interesse bem compreendido, né? Ele tinha essa ideia de que os seus interesses individuais são bem compreendidos, você tem uma situação virtuosa. E eu acho que a gente está num contexto de interesses individuais que não tem como ser bem compreendidos, porque eles violam a possibilidade de interação harmônica. Mas, enfim, isso é outra conversa. Mas acho, sim, que hoje a gente precisa preocupar muito com a questão da como é que a sociedade é possível, porque existem desafios que alguns sempre estiveram presentes e outros a gente só está atento para eles agora. Por exemplo, por que a gente fala tanto de resiliência, necessidade de resiliência e de sustentabilidade, né? Porque, de alguma forma, a situação é muito desafiante. Eu tenho um certo cuidado para falar disso, porque eu acho que esse sociólogo está sempre achando que o mundo está numa crise sem precedentes. Mas eu acho que a gente tem agora argumentos suficientes para sentir que a equação mudou, tem coisas novas realmente. A consciência, por exemplo, de que o meio ambiente precisa ser confrontado de outra forma, eu acho que é sério. Quer dizer, se a gente passou tantos anos achando que tinha que conquistar a natureza, isso presidia muito do raciocínio enquanto esses clássicos que eu mencionei estavam discutindo. Hoje a gente sabe que não adianta buscar conquistar, pelo contrário, isso aí é suicida, a gente precisa de alguma forma de convivência com a natureza, porque ela é parte da gente. E eu acho que isso que o mundo moderno, original, não tinha em mente, não podia ter. E gosto muito dessa ideia que eu com frequência lembro, né, que no mundo tradicional as pessoas pensavam que elas tinham que se proteger da natureza. No mundo moderno, você tinha uma ideia de que nós temos que conquistar a natureza. E a gente está numa época em que a gente tem que encontrar formas de fazer alianças com a natureza, de forma a poder sobreviver. Eu acho que isso é uma transformação muito grande, que altera muito os termos de convivência e, portanto, traz a questão da confiança no que os outros vão fazer, na ideia de bem comum, que são muito mais visíveis nesse momento. Por exemplo, ninguém nunca tinha pensado, até 50 anos atrás, ou muito poucos, na ideia do ambiente como um bem comum, como a gente agora pensa. Então, isso, de fato, é o que torna muito necessário pensar a questão da confiança. A gente, no artigo, passa por alguns dados introdutórios para mostrar como a confiança tende a ser baixa no Brasil, na América Latina e no Brasil, né? Os meus dados aí desse artigo são meio antigos, mas a gente tem dados mais recentes que mostram como, de fato, a América Latina continua, no agregado, a ter os níveis mais baixos de confiança, e o Brasil, dentro da América Latina, tem sido um campeão. Esses dados de confiança, eles flutuam muito, como vocês podem ver no texto que eu circulei, que de um ano para o outro tem muita variação, então a gente tem que olhar sempre com um grão de sal. Mas, de qualquer forma, quando se compara com outros países, eu acho que fica muito gritante a diferença. O artigo tem lá uma comparação com a Escandinávia, né, que é o outro limite, é o contexto geográfico onde a gente tem os índices mais altos de confiança. E é curioso que eu gosto muito desse dado que tem aí sobre confiança, confiar em alguém no primeiro contato, que no caso brasileiro é baixíssimo, e no caso da Escandinávia é bastante significativo. Para ser sincera, os índices da Escandinávia também estão caindo, mas ainda são bem mais altos do que os nossos. E os autores que têm tratado mais disso têm chamado a atenção para o fato de que há uma correlação entre a queda nos índices de confiança lá e a queda e a presença de imigrantes. E isso aí eu acho que é um dado curioso, porque quase que leva a gente de volta para a coisa
dos clássicos, do tênis, tênis e do Durkheim, como se antes a Escandinávia fosse um mundo comunitário, que é pequeno, com uma história bastante homogênea, etc. E, de repente, com a introdução de fluxos migratórios, a sociedade passa para um outro patamar de desconfiança de quem chega, coisas que antes não estavam presentes lá e que agora estão presentes. É um dado curioso, mas que a gente tem que olhar também com cuidado, porque você vê que, no caso do Brasil, a gente tem uma desconfiança muito grande em relação ao outro, e a questão da migração é relativamente inexistente, como problema. Claro que a gente sempre teve muito migrante, mas como problema, não é um problema saliente na agenda. E espero que não se torne um problema saliente, porque seria uma tristeza, mas já tem alguns sinais disso, né? Agora, tudo isso a gente está falando de confiança social, confiança interpessoal. Mas, pensando naquele aspecto que eu chamei a atenção para a definição do Kirby, né, que confiança diz respeito muito mais às instituições de uma sociedade do que aos indivíduos, as características dos indivíduos lá, eu acho que vale a pena trabalhar com dados sobre confiança nas instituições, e é isso que nesse texto que eu circulei para vocês, e a gente faz, né? Mas, para chegar a isso, eu queria também mencionar que a gente tem perspectivas de análise diferentes, existem perspectivas analíticas igualmente válidas e que são, que caminham em direções diferentes. Assim, por exemplo, grande parte da literatura sociológica está focalizada muito na confiança como um elemento, como um dado cultural. Se você pensar, por exemplo, no Putin, no famoso livro do Putin, que mostra que a confiança social no sul da Itália era muito baixa, porque as pessoas só confiavam na sua própria família restrita, enquanto que no norte da Itália havia uma confiança muito mais generalizada. Ele usa isso para mostrar como, ao longo das décadas, séculos, isso acaba resultando em um desenvolvimento industrial muito mais forte no norte do que no sul da Itália. Nessa mesma linha, eu acho, quer dizer, antes de falar de sucessores dele, né, é interessante pensar que a colocação do Tocqueville é muito nessa linha cultural também. A gente sabe que o Tocqueville leva em conta fatores variáveis, ele fala da especificidade do território americano, como favorecendo confiança, terras abundantes, tudo isso, mas ele diz que o nível mais fundamental para a confiança são os hábitos do coração. E hábitos do coração é uma outra maneira de se referir a características culturais. O Putnam, depois desse livro clássico sobre... usando esse livro clássico, que, aliás, não é dele, eu estou confundindo aqui, o livro clássico sobre o sul da Itália é de outro sociólogo, aliás, de quem eu até frequentei aula em Harvard, mas agora está me escapando o nome dele. Mas eu vou me lembrar daqui a pouco. Edward Banfield. Yes. E o Putin volta ao Banfield e meio que renova essa aposta. E ele tem uma série de livros, todos eles supõem essa ideia de que os elementos culturais moldam o grau de confiança. Ele vai, no último livro dele, ele até vai mais para o lado da psicologia, que é uma análise sobre por que a desconfiança cresceu nos Estados Unidos, que ele fez como jornalista. É um livro interessante, mas muito mais baseado em psicologia. De qualquer forma, essa matriz cultural e psicológica pode ser fundida, porque ela mistura coisas e eu acho que ela constitui uma maneira de olhar para o problema da confiança. E, em termos de política social, essa perspectiva sempre leva à ideia de que é preciso investir em educação, ensinar as crianças a confiar no outro, criar hábitos do coração, como diria o Tocqueville. E você tem uma outra perspectiva, que é essa que eu gostaria de enfatizar aqui, né, que é a perspectiva institucional, que você
o grau de confiança que as pessoas têm numa sociedade estaria muito influenciado por questões que têm, pela relação que elas têm com instituições. Do ponto de vista de política social, eu acho essa perspectiva um pouco menos engessada do que a outra. Porque mudar uma cultura é alguma coisa normalmente multissecular. E claro que eu acho que é necessário investir em educação cívica, sem dúvida, mas não basta isso. É preciso que você crie uma relação das pessoas com as instituições de uma outra forma, de forma que elas possam ter expectativas positivas na sua relação com instituições. Nos dados que eu tenho aí no artigo, a gente vê que os índices de confiança em instituição são muito baixos no Brasil, e nesse período que eu tenho aí, que é variando de 95 a 2018, os índices mais altos de confiança são na igreja e nos militares. Isso varia muito, assim, flutua bastante, mas esses dois continuam sempre lá em cima. Eu acho engraçado que nesses dados que eu tenho, igreja aparece sempre no singular. E eu imagino que ainda é um resquício da crença na superioridade numérica do catolicismo. E numérica e efetiva, né? Hoje em dia, eu acho que é crença em igrejas, mas ainda é muito alto, e nos militares também. Há outras questões que mostram, por exemplo, na época da Constituinte, de 88, a confiança nos políticos subiu bastante. Eu tinha uns trabalhos sobre outros temas, sobre desigualdade, basicamente, nesse período, e era notória a confiança pública nos políticos. Quer dizer, havia uma aposta, né? E isso aí me leva a pensar que, na verdade, confiança é alguma coisa que pode oscilar com mais rapidez do que o Banfield supunha. Você não tem que pensar em coisas multisseculares. Agora, manter a confiança também é difícil, porque hoje em dia os políticos são aqueles que têm um nível mais baixo de confiança nas pesquisas correntes. E o judiciário, nessa conjuntura, tem uma confiança bastante elevada. Então, tem flutuações que eu acho que vale a pena olhar para elas, não só porque elas mostram um ambiente mais flexível, mas porque elas sugerem o que pode e deve ser feito em termos de política pública. O que mais? Eu não vou passar pelos dados aqui, não, mas se vocês quiserem, pode me chamar a atenção que eu volto a eles, tá? A outra coisa que eu acho interessante é a gente relacionar instituições, corrupção e confiança. Isso também é um tema bastante clássico na ciência política, e a gente sabe que a corrupção tem uma correlação altíssima com níveis de confiança. Agora, é verdade que tudo que a gente sabe que as pesquisas empíricas revelam sobre corrupção é sobre percepção de corrupção, e não sobre nível efetivo de corrupção. Mas como a gente está lidando com expectativas de comportamento, etc., percepção é um dado relevante, embora tenha que ser olhado com certo cuidado. E quem mais tem investido nessa relação entre confiança e instituições de corrupção é a escola sueca, baseada muito no trabalho que eu cito aí, de um dos autores dessa escola. Vocês vão ver que... Deixa eu ver se eu acho aqui uma citação mais precisa, mas eu acho que eu não vou achar. Não, você tem o Slaner, que é um dos grandes autores dessa corrente, mas você tem também outros autores. Basicamente, é um grupo de 5 ou 6 cientistas políticos de Uppsala que lideram essa escola
de confiança como baseada em instituições e em percepção de corrupção. E é curioso que eles falam que eles têm uma pesquisa muito interessante que mostra que eu mencionei antes os migrantes na Escandinava como trazendo uma sensação de menos confiança para a população. Mas os próprios migrantes também têm um nível de desconfiança grande se a experiência deles com instituições públicas é negativa. Mas, ao contrário, se eles têm uma relação bem-sucedida com um burocrata, digamos, para benefício social, para saúde, para o que quer que seja, eles tendem a generalizar essa crença para a sociedade. E isso a gente já fez alguns estudos piloto aqui no Brasil também, e que mostram isso. Que, sei lá, alguém um guarda de trânsito te pede uma propina e você fala, burocrata é tudo assim mesmo, funcionário do Estado é tudo corrupto. Você vai no INSS e tem uma experiência negativa, você generaliza isso. Então, muito do que essa escola sueca fala é que o investimento em burocracia de rua é fundamental para aumentar os níveis de confiança. E quando eu leio isso, eu lembro muito numa experiência pretérita, pré-histórica que eu tive, que foi quando o Hélio Beltrão era ministro da desburocratização. Ele decidiu, o Zé Reinaldo, pelo menos, que é quase meu contemporâneo, deve se lembrar disso, que ele ia para a televisão e fazia discursos e dizia para as pessoas, se vocês forem vítimas da burocracia, denunciem, me escrevam. E aí eu fui estudar isso. Na época, eu fiz uma amostra de cartas que as pessoas mandavam para ele e analisei os discursos dele que respondiam a isso. Ele respondia as cartas também, quer dizer, tinha uma equipe lá que respondia as cartas para ele. Mas era uma coisa muito curiosa, que as denúncias de burocracia que as pessoas tinham era assim, eu fui na Caixa Econômica ver se eu conseguia comprar uma casa e me disseram que não é possível. Eu acho isso um abuso da burocracia, coisas desse tipo. E, ao invés de ir no problema real, as respostas eram assim, puxa, muito obrigado por nos avisar, nós já falamos com a Caixa Econômica que tem que dar um jeito nisso, era uma coisa desse nível, né? E aí eu fiz depois um artigo sobre isso, um livro, porque eu era coautora de um livro lá com a pessoa que era do gabinete dele, e aí eles pediram para tirar todas as observações críticas, eu falei, tá bem, eu retiro as observações em meu nome, então não publiquei só o meu artigo acadêmico. Porque eu falei, bom, o que o ministro está fazendo é recriando um discurso paternalista. Ele não é que a burocracia vai funcionar bem, é que você tem um padrinho que vai para a televisão e te fala que você pode pedir a mim. E certamente a confiança aí continua sendo uma confiança interpessoal e não uma confiança institucional. Mas, enfim, isso aí é só uma diversão. A afirmação básica dessa perspectiva institucionalista é que as práticas corruptas que predominam nas instituições públicas fazem com que o cidadão tome como parte de um todo homogêneo. Se eu tive uma experiência negativa, significa que as instituições não funcionam. Ou seja, a ideia de mau funcionamento, seja por incompetência, seja por corrupção, e no mais das vezes é associado com corrupção, as pessoas dizem, eu não tenho acesso aos meus direitos porque alguém consegue por maneiras ilícitas. Os bens são limitados, alguém vai lá e pega o principal, pega os recursos, e quando eu vou, não tem mais para mim. Isso é curioso, porque você vê que nessa perspectiva, a relação do cidadão
continua sendo uma relação, eu não diria que ela é de confiança. Quer dizer, eu acho que corrupção introduz um elemento muito mais corrosivo numa sociedade, percepção de corrupção, porque a pessoa não só desconfia da instituição, como ela tende a perceber os bens disponíveis como um repositório de bens que não, cuja soma é zero, que se alguém vai lá, pega um pouquinho, não sobra para mim. Enquanto que numa sociedade onde a confiança cívica fosse mais bem sedimentada, você exigiria o funcionamento eficiente da burocracia sem suspeitar que você não está sendo atendido porque tem corrupção. Enfim, eu estou simplificando muito para a gente ter tempo mais de conversar e estou caminhando para o último pedaço do meu trabalho, que é quando eu introduzo a noção de confiança social. Essa noção de consciência social, não é de consciência social, não confiança. É uma coisa introduzida pelo Abraham de Swan, com quem eu trabalhei no passado, e que é alguém que eu gosto muito do trabalho dele. O Abraham de Swan era um psicanalista que depois decidiu estudar ciência política e virou cientista político. E ele fez um estudo clássico sobre as origens do estado de bem-estar social na Europa, mostrando que se as pessoas aceitaram contribuir com a previdência, digamos assim, foi porque isso passou por um longo processo de consciência social. O que ele exemplifica empiricamente, mostrando que você tinha algumas condições, 3 condições, na verdade, que tornaram possível criar previdência social, previdência generalizada. Primeiro que as pessoas que tinham recursos, que ele chama de elites, né, se deram conta que a pobreza e a desigualdade poderiam se tornar externalidades negativas, ou seja, as pessoas ricas poderiam ser afetadas pela pobreza. E isso acontecia, seja porque, como no caso das epidemias, não adiantava se tentar se isolar, porque, como eles diziam, o micróbio viaja no ar, então você tinha que criar saneamento global, porque isso tenderia a favorecer não só os pobres, mas também os próprios ricos. Então, isso era uma das externalidades negativas possíveis. A outra externalidade negativa é que pobre, doente, não pode servir em exércitos. Ele está falando da Europa, a transição para a era moderna. Depois, os pobres podem migrar, e você vai perder mão de obra, mão de guerra e mercado de consumo. Então, essas externalidades negativas fizeram com que os pobres fossem considerados passivos de ajuda. E o processo é curioso, porque ele mostra como na Europa isso aconteceu, primeiro, privadamente. Os ricos se associavam e tentavam, de alguma forma, minorar a pobreza. Tem lá os exemplos empíricos disso, são muitos, né? Mas eles logo se deram conta de que o problema do carona aparecia rapidamente. O sujeito que não colaborava, o rico que não colaborasse com os outros, se beneficiava dos serviços fornecidos aos pobres, e com isso havia necessidade de chegar a alguma imposição, um dever. Isso foi conseguido através de conferir ao Estado a obrigação de coordenar esse esforço, via taxação. Quer dizer, logicamente, isso faz muito sentido. Não sei se, na verdade, historicamente é tão provável, mas logicamente, eu acho que é um exemplo muito bem sucedido. Ele mostra isso para diferentes países. Eu acho que o caso da saúde e das epidemias é o mais claro nos exemplos dele, e eu voltei muito a ele na época da pandemia agora,
porque assim, a rapidez com que se aprovou no Brasil auxílio de emergência é algo espantoso, né? Quer dizer, nunca se viu algo tão rápido quanto o auxílio, que foi votado rapidinho no Congresso, com o apoio de todo mundo. Eu acho que esse é um exemplo de externalidade negativa de uma pandemia que a gente viveu pessoalmente. Eu só lamento que ninguém tenha sido inteligente para criar uma coisa mais comprometedora, de forma tal que a gente tivesse alguma redistribuição de riqueza, uma taxação de riqueza para fazer isso. Perdemos uma bela oportunidade. Mas isso aconteceu. Então, essa é a primeira condição. E só como pé de página, né? Há muitos anos atrás, eu tive uma aluna de doutorado que fez uma tese mostrando como o saneamento no Brasil teve esse tipo de motivação. É um livro publicado pela Fundação Fiocruz, muito bonito, depois saiu em inglês também, do Gilberto Horman, que eu acho um trabalho histórico muito interessante, tipo sociologia política. Essa seria, então, a primeira concepção, né? A primeira condição para uma consciência social, como instrumento de gerar confiança. A percepção de interdependência social. Uma segunda condição seria a ideia de que existe recursos para fazer isso. Se não tiver recurso, não adianta. Então, a ideia de que é possível fazer algo para minorar as externalidades negativas ou contê-las. E, finalmente, a ideia de que quem tem recursos se sente pessoalmente capaz de agir. Então, são essas três condições: percepção de interdependência, identificação de oportunidades reais de intervenção e autopercepção de agência. Isso eu acho que é uma maneira promissora de olhar para como criar confiança social. Você teria que passar por um processo de elevação da consciência social. Eu acho o título, o nome do conceito meio infeliz, porque dá sempre a impressão de alguma coisa que é não de obrigação, mas de disposição, quer dizer, boa vontade, filantropia, e não se trata disso. Eu acho que o conceito peca por esse risco de ser tomado como filantropia. Quando a ideia o que motiva a consciência social é o interesse. Eu volto sempre à ideia do interesse, porque a gente tende a pensar em interesses e valores como coisas contrapostas. E eu acho que não tem contraposição. Eu sigo uma vertente weberiana meio radical, que considera que interesse é motivação. O exemplo clássico que eu dou para os meus alunos é que ninguém me garante que a Madre Teresa não tivesse alguma satisfação em fazer o que ela fazia. Então, essa ideia de interesse e como algo egoísta, eu acho que, de certa forma, empobrece o diálogo das ciências. A gente tem que pensar interesses e valores como coisas igualmente pertinentes e pensar que a ideia de motivo para agir é o que é o que une essas duas coisas. Os motivos são interesses valorativamente acionados. Infelizmente, a gente tende a pensar em interesse sempre como coisa do mundo material. Mas se vê que até para pensar em interesse como coisa do mundo material, a gente tem que pensar que existe uma cultura que força a gente a pensar nisso, mas uma cultura que é alimentada pelo capitalismo, por alguma forma de interesse. Então, é circular esse raciocínio entre interesse e valor. E eu acho que para poder pensar a questão da confiança, é muito importante a gente ter isso em mente, que a gente não vai conseguir melhorar o nível de confiança no Brasil fazendo só o que o Putin nos sugere, que a gente seja
se dedica a ensinar nas escolas, em todos os níveis de educação, que vale a pena ser solidário. Eu acho que isso é virtuoso, não estou negando. Mas sem interesse a coisa não funciona. Sem motivação genuína, disposição, a coisa não funciona. Eu acho que eu me confundi um pouco, eu fiquei meio entusiasmada com algumas coisas aqui, mas se tiver muito confuso, vocês me cobrem, tá? Vou parar por aqui. Muito obrigado, Elisa, foi ótimo, foi super esclarecedor. Agora, então, a gente passa aos... que ela se programou para sair assim que terminasse. Não. Ela avisou, né, que de vez em quando cai a conexão dela. Pronto. Pronto, voltei, desculpa. Imagina. Muito obrigado, Elisa, então, pela sua exposição muito esclarecedora. Eu lembrei de muita coisa que também a gente discute aqui. Vou só fazer uma notinha mínima de rodapé. Quando você lembrou em primeiro lugar, da pandemia, né? É um dos exemplos que eu dou para os meus alunos para discutir reintroduzir a ideia do bem comum, né? E eu introduzo pelo lado contrário. Quer dizer, a gente vê males comuns. Como é que a gente não vê os bens comuns? Quer dizer, haverá bens também comuns, além dos males comuns. Então, essa ideia foi bastante importante. E, para mim, é super relevante. Mas eu passo, então, sem mais, a palavra para o meu querido amigo, colega, Luciano de Oliveira. Luciano. Outra vez agradecendo, naturalmente, a sua presença e tudo mais. Obrigado. Oi, Zé Reinaldo, estão me escutando? Estão me escutando, sim. Quem agradece sou eu a oportunidade. Boa tarde, Martin, boa tarde, Zé Reinaldo, boa tarde, Murdoch, boa tarde. Elisa, não sei se talvez já nos tenhamos encontrado em algum corredor da Ampox, em épocas passadas, que eu frequentava, mas isso eu já deixei há bastante tempo. Mas, enfim, eu li todos os seus trabalhos sobre desigualdade social e li com atenção o texto que Zé Reinaldo distribuiu. E, no final da sua fala, você diz, eu acho que eu me perdi um pouco e também eu me sinto um pouco perdido, porque é danado. A gente lê um texto, né, que alguém vai, supostamente, apresentar, discorrer, estabelecer ilações a partir dali, e toma nota de uma opção de coisas para dizer, depois escuta a pessoa, toma outras notas, e é um diálogo sem fim, a gente fica também meio perdido, né? E eu vou dizer umas coisas talvez um tanto soltas, que me chamaram mais atenção na sua fala, que eu tanto apreciei e admirei. Eu gostei muito quando você falou nessa história da motivação genuína, até porque eu tenho, nos últimos tempos, pensado muito nisso e, digamos assim, nos homens de boa vontade, tá? Como diriam os evangelhos, tal. E quando você falou em Madre Teresa, eu achei engraçado, porque, enfim, Madre Teresa tem assim um auditório muito negativo em relação a ela, não é? Tem um clássico livro, meu Deus, é um daqueles ateus militantes americanos, esqueci o nome, um jornalista, tal, não sei o quê, e, enfim, quis acabar com a boa imagem de Madre Teresa tal, mostrando como ela tinha, encobria, não sei o quê, ela se aliava a ditadores, odiava a quatro, tal, não sei o quê. E eu sempre achei o seguinte, olha, eu só me sinto à vontade para criticar Madre Teresa se eu fosse capaz de fazer o que ela faz. Tá? Abandonar minha vida e cuidar de leprosos, de doentes, de pessoas que fedem, e que só uma compaixão humana realmente superior permite você se aproximar de pessoas assim com amor. Então, eu acho isso uma coisa muito importante e para ser levado a sério, tá? Bom, mas em relação a essa história da confiança, algumas coisas que você disse
reverberaram em mim, enfim, ecoaram em mim, e eu gostaria até de dizer algumas coisas em torno disso, não é? A questão da confiança das pessoas em relação às instituições, não é? E como o mal é hegemônico, e Zé Reinaldo disse alguma coisa sobre isso, as pessoas são muito atentas ao mal comum e pouco atentas ao bem comum. Então, experiências negativas com a burocracia costumam ser magnificadas, generalizadas, o que é uma verdade. E aí, veja, como eu costumo ser uma pessoa que eu sou um praticante assíduo de uma espécie de antropologia de amador e gostar de ficar olhando o que acontece ao meu redor, eu gosto sempre de trazer fatos, eventos, acontecimentos da minha vida, da minha experiência. Afinal de contas, eu também sou uma pessoa, ou seja, eu também sou um objeto sociológico, né, para minhas reflexões. Então, veja, essa coisa da confiança nas instituições e a corrupção, né, que realmente é algo que abala a confiança das pessoas nas instituições, né? Só quem tem um amigo na repartição onde vai resolver um problema terá seu problema resolvido. Esse é, digamos assim, quase um axioma que pertence ao senso comum de um brasileiro mediano de um modo geral. Aí, sim, mas eu estava querendo trazer experiências de vida minha, aí vou contar uma historiazinha um pouco engraçada. Em 2018, eu fui aqui no Recife, né, abordado às 2h30 da manhã por uma blitz da Lei Seca, tá bom? Pernambuco, não é? Já no governo de, acho que Eduardo Campos, e depois os outros prosseguiram, procurou firmar-se como um estado que mais investiu na seriedade da Lei Seca, e, de fato, é uma coisa, a aplicação da Lei Seca é uma coisa que mais ou menos entrou nos usos e costumes dos recifenses mal habituados, como sempre, eu era um deles, que saía para beber, voltava para casa dirigindo, essa coisa toda tal. Essa coisa mudou, tá? Aqui, pelo menos. É uma percepção social, e eu teria vários exemplos sobre isso. Mas veja, em 2018 eu fui pego às 2h30 da manhã por uma blitz da Lei Seca. Em que condições? Foi o dia em que o Brasil, a seleção brasileira, ainda com Neymar, né, foi derrotada pela Bélgica e caiu fora, foi eliminada da Copa do Mundo. Bom, 2018 já era uma época em que eu tinha perdido bastante do meu velho afeto pela Canarinho, tá bom? Já não, enfim, acabou-se. O mundo mudou muito e eu, que era um entusiasta, adorava Copas do Mundo e torcia feito um louco pelo Brasil, hoje em dia isso perdeu muito do vigor que teve no passado. Eu fui para um boteco aqui em casa, eu estava sozinho em casa, minha esposa estava em São Paulo, eu estava sozinho, eu fui para um boteco aqui que eu costumo frequentar e praticar minhas antropologias de amador, e estava uma bagunceira, uma barulhada, um pagode, não sei o que, não sei o que, no pré-jogo, né? Eu achei aquilo tudo muito... Não me sentia naquele clima. Eu digo, sabe de uma coisa? Eu vou para casa assistir sozinho. E fui, tá? Passei num supermercadozinho que tem vizinho, peguei uma garrafa de vinho, vim para casa e me instalei na frente da televisão. Isso era umas 3h30 da tarde, e assisti o jogo sozinho. Tomei uma garrafa de vinho. Depois do jogo, o Brasil foi desclassificado. E aí... começam aquelas mesas redondas, metendo o pau em Tite, não sei o que, e também eu já estava também um pouquinho alcoolizado, e fiquei assistindo aquele negócio. E, bom, ainda fui num posto de gasolina aqui vizinho, pegar 3 latas de cerveja e ainda, além da garrafa de vinho, tomei mais 3 latas de cerveja assistindo essa conversaria, esse bate-boca e tal. Bom,
7h30 da noite, mais ou menos, eu fui dormir, tá? E eu fui dormir 7h30 da noite, 2 horas da manhã, eu me acordei sozinho em casa, solitário, e, bom, esse é um pecado que eu devo confessar, porque hoje em dia tornou-se realmente uma coisa muito, muito mal vista. Eu sou fumante. E eu me acordei cerca de 1h30 para 2 horas da manhã, sem cigarro em casa. E eu digo, puta que pariu. E agora? Porque o resto da noite, para dormir depois de ter dormido 5 horas, sei lá, seria difícil, né? Aí, veja, o posto junto da minha casa fecha às 8 horas da noite, mas numa avenida próxima onde eu moro, tem um posto 24 horas. É um local que dista daqui 500 metros, alguma coisa assim. Normalmente eu iria a pé, mas aí, 2 horas da manhã, aí vem aquela história da confiança na suposição como os outros vão agir como um elemento para você levar em conta na sua própria ação. O medo da violência. Quem sai de casa agora 2 horas da manhã para ir comprar cigarro a 500 metros, não é? Num país como o Brasil? Tem medo do assalto, essa coisa toda. Eu peguei o carro, eu estava tão inocente, eu sequer levei celular, peguei o carro e fui. No caminho, fui parado por uma blitz. Bem, foi uma coisa engraçada, porque eu estava me sentindo assim, tão são, quer dizer, eu não estava me sentindo de forma alguma embriagado. Eu desci do carro, numa boa, um agente dirigiu-se a mim, eu estava muito tranquilo, e o agente perguntou, o senhor bebeu? Eu disse, bebi, não é? Foi dia do jogo do Brasil, da seleção, sim, bebi e tal. Mas eu estou muito bem, não tem problema, eu faço o exame, como é, o sopro, a alcometria, enfim. Aí o agente me disse uma coisa que me gelou. Ele disse, olha, não faça não, porque eu estou sentindo daqui o bafo. Eu digo, meu Deus do céu, não é possível. Ele disse, e se fizer, o que vai acontecer é o seguinte, o senhor vai ser detido em flagrante, vai ser levado a uma delegacia. Na delegacia, se tiver um delegado, ele vai arbitrar uma fiança, certamente. Se não tiver, o senhor vai ficar preso até uma audiência de custódia amanhã. Eu gelei. Bom, mas eu estou dizendo isso pelo seguinte, tudo se resolveu da melhor maneira possível, mas não como as pessoas a quem eu sempre contei essa história imaginam, porque todo mundo talvez seja exagero, nós temos uma tendência natural a exagerar, né? O mal é hegemônico, como eu gosto de dizer. Todo mundo acha que eu me safei da situação mediante propina, que o cara estava a fim de um dinheirinho, um negócio desse, me ajude, que eu lhe ajudo, aquele papo de cerca Lourenço, como se dizia antigamente, de um agente público quando quer levar uma gratificação extra. Não foi nada disso, tudo se resolveu dentro da lei, mas uma coisa que me chama a atenção é o fato de que sempre que eu conto essa história, as pessoas acham que houve um episódio de mais uma corrupção, não é? Envolvendo autoridades públicas e cidadãos brasileiros na rua. E não houve, tá? Eu não vou contar o resto da história porque não tem interesse. O que interessa é isso. Ao mesmo tempo, não é? Quer dizer, aí é outro lado da história. No Brasil, sim. Eu anotei aqui me veio assim, um insight quando a senhora estava falando, e eu escrevi aqui, corrupção soft. Né? No Brasil, sim, determinadas práticas envolvendo autoridades públicas e cidadãos, que é isso que eu chamei corrupção soft. É uma coisa assim tão natural que ninguém nem estranha. No caso, outra vez aí também envolvendo a polícia. Né? Aí eu volto ao meu botequim que eu frequento, não é? Perto da minha casa, e neste botequim, tá? Este botequim fica em frente a uma padaria, e todos os dias, religiosamente, às 7 horas da noite, ou algo em torno disso, para uma viatura da polícia, descem policiais e vão para a padaria jantar.
essas padarias que servem café, self-service e tal. Veja, é um negócio assim tão natural, isto é, mas isso é uma corrosão da confiança nas instituições públicas, porque é tão naturalizado, mas a gente se pergunta, imagine uma tentativa de furto numa padaria dessa, qual seria a mínima isenção desses agentes para considerarem a situação, não estando, as aspas vão por precaução, mas nem precisam, comprados por aquela prática natural. Todo dia eles vão lá jantar de graça. Bom, isso não faz sentido. Quer dizer, no mundo moderno, né, enfim, eu adorei aquela história do ouro nórdico. O ouro nórdico parece que perdeu alguns quilates recentemente, mas, enfim, ainda assim, que coisa maravilhosa o ouro nórdico, né? Aí veja, bom, mas saindo dessas coisas, tem uma outra coisa também de corrupção soft que era muito engraçada, mas isso acabou. Isso acabou. Pernambuco é vizinho da Paraíba, né? Eu tenho quanto tempo para ver se dá tempo de contar essa historinha? Enfim. Bom, tá bom, ok. Veja, antigamente, isso acabou, devo dizer, mas é a tal história, não é? Quer dizer, as boas notícias, elas são menos atraentes do que as más, tá? Mas até cerca de 10, 15 anos atrás, quando você ia a João Pessoa e saía da cidade de João Pessoa de automóvel, havia apenas, pelo menos na época, havia apenas uma via de saída da cidade. E nessa via de sair da cidade, logo depois que você saía do perímetro urbano e pegava a BR para ir para o Recife ou Natal, onde quer que seja, havia uma barreira policial, normal, para, eventualmente, deter carros roubados, assassinos, traficantes, não sei o que. Bom, esta barreira policial que havia sistematicamente na saída de João Pessoa era conhecida oficialmente, era conhecido como Operação Manzua, M-A-N-Z-U-A, acento agudo no A, suponho que seja assim que se escreve. E o que é um manzoá? Um manzoá é um instrumento de pesca, é uma espécie de cumbuca, daquele famoso caso do macaco que é sabido não mete a mão em cumbuca, porque sei lá, um vaso, um negócio fechado que você mete a mão consegue entrar, mas se você lá dentro pega a banana, tem que trazer a banana para o lado de fora, a abertura é muito estreita, não permite que você saia com a coisa que você quer comer. Então, você teria que abrir mão daquilo e tirar a mão. O macaco, como não é... Enfim, como ficou na era do Neandertal, não sabe disso e fica lá agoniado, coitado, preso na cumbuca. Então, manzoá seria mais ou menos uma espécie de cumbuca para peixes ou, enfim, frutos marinhos, tal. Isto é, havia uma espécie de recipiente com uma entrada em forma afunilada, que o peixe entrava, mas como é fácil escoar-se de um funil pela boca do funil, mas é difícil de voltar pelo bico do funil, o peixe ficava preso lá dentro, não conseguia sair. Conseguia entrar, mas não conseguia sair. Isso é um manzoá, e o nome dessa operação era Operação Manzoá, ou seja, você entrou em João Pessoa, mas se fez alguma besteira, está devendo à justiça, não vai conseguir sair. Isso era conhecido de todo mundo como Operação Mãos ao Ar. Ou seja, toda vez que você parava ali, você já preparava a pequena propina a dar aos policiais. Isso era uma coisa institucionalizada.
institucionalizada, porque todo mundo sabia, institucionalizada, quer dizer, não estava em nenhum decreto, né, do governador do Estado, mas era algo que todo mundo sabia e todo mundo se comportava de acordo com aquelas regras do jogo. Eu não sei em que governo, quando ou como, se abriram outras vias de saída de João Pessoa e aquele negócio começou as pessoas terem outra opção, e isso acabou. Bom, só mais uma historinha dessas que eu gosto de contar como antropólogo amador. Agora, saindo um pouco disso e tentando decolar um pouco dessas historinhas e conectar com algum saber mais teórico e tal. Veja, lendo seu texto, escutando você, tudo isso, eu me lembrei, na verdade, quando li seu texto, eu me lembrei de um antropólogo brasileiro que, aliás, ultimamente até anda meio pouco citado, eu me lembro de Roberto da Mata. Tá? Uhum. Roberto da Mata e aquele conceito clássico dele sobre diferença entre pessoas e indivíduos. Tá? Ele simplifica, claro, fazendo um contraste, um tipo ideal, já que a senhora é weberiana como eu, então não tem medo dos tipos ideais, um tipo ideal a relação do indivíduo-pessoa numa sociedade como a americana e a relação indivíduo-pessoa numa sociedade como a brasileira. Quer dizer, no Brasil, o que é a pessoa? A pessoa é aquele ser, aquele indivíduo que vale pelo que é. E aí aquela famosa, você sabe com quem está falando, né? A carteirada. E aí ele diz, não, nos Estados Unidos é diferente. Se você, numa relação dessa, procura se distinguir para cima, o interlocutor com quem você entrou em conflito procura trazer você para baixo, fazendo uma pergunta análoga, mas inversa. Quem você pensa que é? Who do you think you are? Eu acho que esse negócio é uma historinha muito bem contada, mas como tipo ideal serve para realçar realmente diferenças. Então, essa coisa da pessoa e do indivíduo, né? Eu acho que isso é algo muito forte na nossa tradição, isto é, o indivíduo é aquele que, no espaço público, que são os escandinavos, né? É aquele que, no espaço público, é tratado como igual pelas instituições burocráticas de Estado, né? Como deve ser, digamos assim, diferente da comunidade, diferente da sociedade de Ferdinand Tönnies. Eu gostei muito que a senhora tivesse feito referência a essas dicotomias, porque eu também gosto muito de pensar nelas, né? E, enfim, e pensando de autor em autor, eu também me lembrei de algumas observações que faz, né, nos Donos do Poder, Raimundo Faoro, isto é, como no Brasil, por exemplo, o impulso sonegador, a motivação sonegadora, que até um certo ponto talvez seja universal, afinal de contas, o que é pagar imposto? É dar um dinheiro seu para um fundo que você não sabe para onde vai. É diferente de quando você faz uma caridade ou quando você faz uma doação, tal. O dinheiro vai para um lugar que você não sabe o que vão fazer com ele. Então, eu diria que, estruturalmente falando, nas sociedades modernas, existe estruturalmente uma espécie de incentivo natural à sonegação, nesse sentido, sociologicamente falando, né? E que num país como o Brasil, que não foi uma nação constituída por pilgrims, enfim, por peregrinos que vieram do velho mundo para criar um novo mundo com o trabalho, o Brasil foi a expansão de uma empresa do Reino de Portugal. Então, quem vinha para cá, vinha para tentar enriquecer e, naturalmente, tentar burlar o poder sonegador do Reino Português. Então, aquelas coisas que nós conhecemos, enfim, me lembro quando a gente falava na minha infância, havia uma expressão santo de pau oco. Não sei se isso lhe diz alguma coisa. O que é um santo de pau oco? É um santo, tem a cabeça do santo, tem o corpo do santo, mas como o santo é coberto por um manto,
embaixo, quer dizer, era oco, era só uma armação de madeira para você esconder ouro que contrabandeava, tal, não sei o quê. A expressão vem daí, eu adorei quando soube disso, tal. Então, nós, sim, somos uma sociedade que nascemos sob o signo da desconfiança em relação às instituições públicas, isso é muito forte. Bom, eu acho que eu entrei pela perna do pinto, saí pela perna do pato, já falei mais, tá bom. Essa coisa da pandemia que houve entre nós, esse episódio recente, eu acho que é algo que merecia realmente, inclusive essa disposição que nós tivemos, enfim, sejamos enfim, seja, concordemos ou não com o interesserismo de Putnam, etc., não é? Mobilizou o país, que num instante aprovou as medidas de emergência, enfim, as ajudas de emergência e tal. Isso talvez seja algo que mereça de nós mais atenção, inclusive na confiança que as pessoas, pelo menos naquele contexto, naquele instante, passaram a depositar numa instituição como o SUS, não é? O SUS. Aí eu me lembro daquele episódio de... Como era o nome dele? Naquele primeiro-ministro britânico exótico, Boris... Eu também esqueço. Que ele pegou o Covid logo no começo. Hã? Boris Johnson. Sim, pronto. Ele pegou o Covid logo no começo, tal, não sei o quê, se internou e renovou a credibilidade daquele sistema de saúde pública inglês. Enfim, eu não sei até que ponto aquilo gerou expectativas mais permanentes ou não, aquele health security, enfim, não sei, Era isso, Elisa. Foi um prazer, realmente um prazer ouvi-la. Quero ouvir o que os outros têm a dizer. Obrigada pelos comentários e pelas boas histórias. Muito obrigado. Elisa, eu acho que eu vou propor que os outros comentadores falem e depois você reage a tudo. Tudo bem, Pode tudo ser? bem. Pode ser. Bom, então, eu passo a palavra para o Gilberto. Boa tarde a todos. Eu não poderia começar senão por cumprimentar a professora Elisa, o professor Luciano, Martin, meu colega, o professor José Reinaldo, obviamente. Queria cumprimentar também os meus alunos que estão aqui, o João, o Rodrigo, a Isabela, o Gabriel. Obrigado. E é um prazer enorme, eu aprendi muito. E eu gostaria de começar, antes de oferecer propriamente o que não é uma objeção, não é nem um desafio, mas talvez uma inquietação minha, principal, acerca do texto, acerca da própria exposição. Depois até uma pergunta um tanto secundária, mas ainda relacionada à primeira. Mas principalmente de início eu queria destacar um pouco dessa interdisciplinariedade que o professor José Reinaldo destacou quando da apresentação, porque de fato aqui o núcleo Direito e Justiça, vinculado à Faculdade de Direito, historicamente eu acredito que a teoria do direito tem operado, tem funcionado com aquilo que um filósofo que gostamos muito aqui, o Gerald Postman, chamou de mentalidade analítica, ou seja, uma tendência a separar, ao meu juízo, artificialmente, o campo próprio da teoria do direito, sem um diálogo com outras disciplinas próprias das humanidades, como a antropologia, como, no nosso caso aqui, a sociologia. Então, eu agradeço muito pela oportunidade de estar aprendendo com a professora Elise e também com o professor Luciano, que queríamos a tempo ter aqui na nossa série de diálogos. E a abordagem que nós optamos aqui, e já é de algum modo introduzindo um pouco do meu foco aqui, é aquilo que o Michael Oakeshott chamou de teoria filosófica do direito. Isso é uma teoria suspeita de qualquer tentativa de se delimitar de forma artificial o campo próprio daquilo que corresponde a uma pesquisa ou a uma metodologia própria a se compreender o direito e, sobretudo, aqui na minha fala de hoje, o Estado de Direito, que naturalmente, por razões até óbvias, é um ponto que aparece quase que o tempo todo, ainda que de forma subjacente, mas aparece também diretamente no texto da professora Elisa. E eu gostaria de explorar um pouco essa conexão do texto e dos problemas que o texto levanta com o Estado de Direito, e mais, com uma compreensão mais adequada do Estado de Direito, exatamente à luz dessa abordagem própria de uma teoria filosófica, que dialoga com os campos da sociologia, da antropologia, da metafísica até, da filosofia moral, enfim.
O Estado de Direito, tradicionalmente, nessa mentalidade mais analítica, parte sempre de uma ideia de legalidade formal, como sendo própria e constitutiva daquilo que nós chamamos de Estado de Direito. Ou seja, você tem um sistema centralizado de comando e controle, a partir do qual emanam regras socialmente positivadas, por meio de uma prática social reconhecida como sendo a prática jurídica, e então, havendo esse estado de coisas, você tem um Estado de Direito. É tradicional que se recorra aqui aos 8 princípios de legalidade do Lon Fuller, ou seja, se você tem leis gerais, prospectivas, públicas, não retroativas, você tem um Estado de Direito. Lon Fuller chamava isso de moralidade interna do direito, e as críticas que se fizeram depois foram, sobretudo, as de que isso não significa necessariamente ou intrinsecamente qualquer dimensão ou qualquer tônica moral. Ou seja, você pode ter um sistema com leis gerais, públicas, prospectivas, e ainda assim um sistema jurídico, e jurídico precisamente por respeitar esses pressupostos, que é completamente opressor e promotor de desigualdades, para dialogar com o texto da professora Elisa. Essa não me parece a melhor compreensão do próprio autor, mas mais do que isso, a melhor compreensão do Estado de Direito, e eu reivindico aqui novamente o Gerald Postman, não por qualquer tentativa aqui de um argumento de autoridade, mas sobretudo porque me parece a melhor concepção, quando se atenta que esses 8 princípios de legalidade, que são tipicamente associados a uma ideia mais legalística do Estado de Direito, ou do Rule of Law, tem, na verdade, para que façam sentido, em última análise, em primeiro lugar, uma dimensão de reciprocidade. E aí eu acho que tem um campo de diálogo muito forte com as preocupações da professora Elisa, porque sem essa dimensão de reciprocidade, isto é, uma ideia de que o governante que escolhe governar pelo direito está também ele sob as leis. E o Estado de Direito surge assim como uma forma de vida em comum. E essa forma de vida em comum, dependente antes dessa dimensão de reciprocidade, que subjaz a cada um desses outros princípios tomados em conjunto, surge então como constitutivo do Estado de Direito, como uma prática que promete a proteção e o recurso contra o exercício de poder arbitrário. Essa é a concepção que me parece a mais adequada de Estado de Direito, só que para que isso funcione, os autores chamam a atenção para aquilo que se convencionou chamar de um certo ethos da fidelidade, ou seja, uma disposição, eu sei que talvez a professora Elisa não goste que eu use essa palavra, mas eu acho que ela vai ser importante exatamente para o, talvez, desafio ou pergunta mesmo que eu quero levantar aqui. Essa ideia de Estado de Direito não funciona sem que haja um ethos de fidelidade no sentido de que os cidadãos mantêm entre si e em relação aos seus governantes uma cultura de accountability mútua. Ou seja, você respeita a lei e exige que ela seja respeitada pelos agentes públicos e pelos seus cidadãos que vivem com você em comum sob as leis, como essa forma de vida, muito mais do que uma questão de legalidade formal. Perfeito? Por que eu digo isso? E onde se relaciona mais diretamente aqui a minha pergunta, talvez, para a professora. Eu entendo as vantagens dessa abordagem institucional, porque, de fato, você mudar uma cultura não é uma coisa fácil, não é uma coisa que você consegue fazer de cima para baixo. Então eu entendo a ênfase, e eu entendo inclusive a escolha por uma chave de leitura específica, mas a minha pergunta é se isso não acaba de algum modo begging the question, por assim dizer, no seguinte sentido: para que nós tenhamos uma mudança institucional, ou mesmo para que a abordagem institucional, em primeiro lugar, faça sentido, nós não precisamos, antes do desenvolvimento de uma espécie de deontologia própria de cada um dos agentes institucionais, de modo que, para isso, nós precisamos teorizar, sim, sobre as virtudes institucionais. Ou seja, a abordagem não vai ser mais puramente institucional, ou vai ser institucional dependente antes dessa ética da fidelidade, por assim dizer. Ou seja, você discutir as instituições e fazer um recorte, uma abordagem institucional, não depende antes do desenvolvimento daquilo que são as virtudes próprias dos juízes, dos legisladores, dos administradores e mesmo dos cidadãos que vivem e que aceitam viver sob as leis. Isso é, eu não acho que você precise necessariamente fazer teoria das virtudes aplicada ao direito, ao Estado de Direito, ou mesmo às ciências sociais, necessariamente, mas talvez eu questiono até que ponto você consegue fazer uma abordagem institucional sem alguma atenção a essa virtude cívica como uma condição de possibilidade para que você possa fazer esse recorte em primeiro lugar e para que você possa falar em mudanças institucionais. Ou seja, a abordagem institucional depende, me parece, do cultivo desse ethos de fidelidade. Porque, do contrário, em última análise, ela perde o sentido porque as instituições são compostas e constituídas por agentes institucionais que, em última análise, são pessoas.
que escolhem viver sob as leis, entendido aqui como forma de vida em comum. Então, eu me preocupo um pouco, e eu gostaria de ouvir a professora sobre isso, sobre se a abordagem institucionalista não acaba deixando de lado, talvez, a desenvolvimento, a articulação de uma deontologia própria de cada um dos atores institucionais, e se ela não deixa de lado, se ela precisa disso, ou se, na verdade, ela não deixa de lado e essas duas vertentes, por assim dizer, podem conversar no desenvolvimento de até mesmo mudanças e propostas de mudanças institucionais. Essa seria a minha principal pergunta, assim, que eu gostaria de ver a professora Elisa reagindo. Agora, por outro lado, eu tenho também uma pergunta relacionada, que é secundária, menos importante, mas eu gostaria de ver a professora me explicando, ela certamente tem uma resposta para isso, mas lendo o texto eu fiquei um pouco inquieto, talvez por falha minha, mas talvez a falha na minha leitura seja também de outras pessoas, e seja interessante ouvir a professora desenvolvendo mais, sobre essa correlação ou causalidade, e é isso que eu não entendi, sobre, ao menos em relação à desconfiança que o cidadão tem sobre e em relação às instituições, e a partir daí uma desconfiança em relação ao vizinho. Do tipo, eu desconfio do juiz, eu desconfio do burocrata, e porque eu desconfio do burocrata, eu desconfio também do meu concidadão. Eu não sei até que ponto isso funciona desse modo, e o que vem antes, o que vem depois, e se é correlação dos dados, ou se há uma relação filosófica, até de causalidade aí nesse sentido. Então, eu gostaria, se possível, de um comentário da professora Elisa a esse respeito. Mas, sobretudo, a minha preocupação é essa, com relação à virtude própria do agente que faz parte dessa instituição, uma vez que, não havendo um ethos de fidelidade, a própria reforma institucional perde a sua razão de ser inicial. E aí eu não sei até que ponto a abordagem institucional se torna não restritiva, mas ao menos, talvez, ignorando algo que ela precisa necessariamente tomar como pressuposto. Então, eu não sei, também não sei se eu fui claro, a professora Elisa pode certamente devolver as perguntas, depois eu articulo melhor o que eu gostaria de dizer. Mas, fundamentalmente, é isso. Eu gostaria de ouvi-la sobre essa relação com uma noção mais densa de Estado de Direito, que está para além da legalidade formal, mas que depende, em última análise, de uma deontologia própria do juiz, do administrador, do legislador e até do cidadão. É por aí que eu iria. Obrigado, professora, foi excelente, como eu já imaginava que seria. Obrigada. A última intervenção. Claro. Sendo o último e o mais jovem, eu vou tentar ser o mais breve, mas não sei se vou conseguir, porque eu acho que ser breve é algo que tem que ser treinado com o tempo, não sei se eu vou conseguir chegar lá, mas enfim. Muito obrigado, professora Elisa, eu acho que, como o Gilberto destacou, é um desafio para nós muito interessante e muito salutar, e por isso eu agradeço muito também a disposição da senhora de conversar com pessoas que estão estudando teoria do direito, filosofia do direito, e nos permitindo ter essa troca, como a senhora falou, que é necessária entre as ciências humanas, né? Agradecer ao professor José Reinaldo também pela oportunidade, ao Gilberto, ao professor Luciano Oliveira. Eu tenho duas perguntas, e eu não vejo como fazê-las sem fazer alguma espécie de introdução a elas, que são, digamos assim, não são desafios culturalistas, digamos assim, mas são inquietações, porque eu acho que também a professora em nenhum momento diz que as abordagens culturais e institucionalistas são opostas e excludentes. Então é mais uma pergunta sobre como equilibrá-las e sobre se os nossos problemas atuais não demandam talvez mais atenção a aspectos culturais do que institucionais. Não necessariamente que uma coisa não possa ajudar a outra. Então, bom, partindo dessa ideia de que o tema da professora Elisa é a confiança como um fator de coesão social, e que isso é importante porque a cooperação é importante, e um tema fundamental para o direito, porque eu acredito que um dos fins do direito centrais é justamente a cooperação que é necessária na sociedade, uma sociedade moderna, pelo menos, complexa. A professora Elisa acabou pondo essas duas abordagens, a cultural, que vai dar atenção às atitudes, às crenças, aos valores, aos hábitos do coração, como diz o Tocqueville, e uma abordagem institucional que vai estar mais atenta à relação das pessoas com as instituições, com as práticas e instituições que a professora diz que são necessárias para apoiar qualquer cultura, qualquer valor, né? Então, por isso, talvez eu tenha tido a impressão de que, nesse momento, a professora Elisa dá um privilégio, talvez, para a abordagem institucionalista. Também a primeira pergunta, eu diria, se relaciona com o neoliberalismo, como um problema atual, digamos assim. Então, eu penso só como exemplo, assim, eu penso numa análise do professor Vladimir Safatli, da Faculdade de Filosofia da USP,
que comenta como ele faz uma certa abordagem histórica de como o neoliberalismo surge no século XX, como uma resposta a uma visão de sociedade que os neoliberais, aqueles que tentaram criar, digamos assim, retomar o liberalismo, viam como um aspecto coletivista, demasiado coletivista da sociedade. Então, esses neoliberais achavam, bom, o liberalismo por si só no século XIX não convenceu bem, só a persuasão racional não bastou, agora a gente precisa, de certa forma, recuperar o liberalismo e, de certa forma, impor o liberalismo, convencer as pessoas do liberalismo, nem que para isso o Estado tenha que ser forte no avanço do liberalismo. Então, o professor Safatli, eu tiro dele uma entrevista da Margaret Thatcher, enquanto primeiro-ministro do Reino Unido, que ela fala o seguinte, ela reclama dos últimos 30 anos de coletivismo que ela via na Europa e na política ocidental, e ela fala, as pessoas esqueceram da sociedade pessoal e perguntam, eu tenho valor, eu importo? Para o que a resposta é, obviamente, sim, diz a Margaret Thatcher. E aí ela fala, economia é o método, o objetivo é mudar o coração e a alma. E aí isso virou uma frase que os neoliberais adoram repetir. E que para o professor Safatli é, então, um começo, um sinal dessa generalização da forma empresa para as relações sociais em geral, chegando no que a gente vê hoje como esse empreendedorismo de si mesmo, que a pessoa é o capital social, que ela precisa se desenvolver e tal. Então, a minha pergunta seria, com esse exemplo, com essa questão que eu acho que é essencial hoje em dia para nós, na política e na economia, o neoliberalismo seria justamente um exemplo de como talvez hoje a abordagem cultural, não que ela seja talvez melhor que a institucionalista, ou mais importante, mas que hoje ela é mais urgente, porque parece que essa linguagem ela foi, de certa forma, criada ou apresentada como uma tese filosófica, não só econômica, e, de certa forma, de uma autopercepção das pessoas sobre si mesmas, e que eu vejo, pelo menos eu, como um fator de desestabilização da confiança social, nesses termos. Que então teria que ser, para ser considerado, a abordagem institucionalista parece que não daria conta nesses termos. Essa seria a minha primeira pergunta. A segunda também é uma abordagem, digamos, cultural, mas é mais relacionada com a ideia de justiça que eu vejo no texto, na sua abordagem, e que, digamos, né, essa relação não entre a confiança social entre as pessoas, mas como a falta de confiança na justiça e nas instituições da justiça se dão. Então, eu estou pensando no judiciário, no legislativo, na burocracia, né, mais do que, por exemplo, na igreja, no exército, que são... Então, isso é fato para nós, acho que todos nós temos essa percepção de que as pessoas realmente têm uma baixa confiança nessas instituições, e que há muitos fatores para isso. O judiciário não é estável, não é consistente, o legislativo é corporativista ou é autointeressado, não responde às demandas, né? E a resposta a isso, eu acredito que tudo isso é verdade de um ponto de vista institucional, mas pensando agora algumas críticas, digamos, culturais, a própria noção de justiça que informa o que se espera como confiança das pessoas na justiça. Eu estou pensando aqui em análises de autores mais preocupados com democracias bem consolidadas, ou que se via, né, como uma democracia bem consolidada, como era os Estados Unidos da América até um pouco tempo atrás. Talvez a gente não concorde mais com isso, mas talvez também eu acho que não se transfere automaticamente para o Brasil, mas eu acho que vale a pena levantar. Então, pensando no texto, eu acho que aparece uma ideia de justiça como procedimentalismo. O que eu entendo como isso? Vindo de liberais como John Rawls, Ronald Dworkin, principalmente, filósofos políticos normativos, existe essa ideia, bem aceita, eu acho ainda, muito bem aceita entre liberais e entre a sociedade ocidental, de que o Estado não decide o que as pessoas devem fazer como uma ideia de vida boa, daquilo que as pessoas devem, os hábitos que as pessoas devem ter, como elas devem entender o seu próprio lugar no mundo e na sociedade. Então, para evitar que uma maioria tirânica imponha para as pessoas um certo estilo de vida, é melhor ter uma teoria da justiça que veja as instituições como impedindo danos a terceiros, então, por exemplo, direito penal, e garantindo que todos tenham recursos mínimos ou recursos num nível aceitável para perseguir os seus próprios estilos de vida, seus próprios projetos de vida. Então, a taxação de grandes fortunas poderia ser uma demanda desse tipo. O direito tributário, eu acho que em grande medida serve a isso, por exemplo. E, no máximo, algumas medidas, por exemplo, de redistribuição de renda, né? Mas não muito mais do que isso, digamos assim. Eu acho que tem teorias que vão bem além, não estou dizendo que são libertárias, necessariamente, são liberais, por exemplo.
E aí eu penso na crítica, por exemplo, de Michael Sandel, um neorrepublicano, comunitarista, que diz, olha, essa percepção de justiça não dá conta dos problemas que nós temos atualmente na sociedade, que, na minha visão, corroem as bases da confiança social. Então, flexibilização do trabalho, desindustrialização, as políticas neoliberais, em geral, não seriam problemas exatamente de redistribuição de renda, de salários adequados, de oportunidade de emprego, botar as pessoas na universidade para competir no mercado de trabalho, mas um problema de autoestima das pessoas, que estaria relacionado a como elas são ouvidas, a como elas podem se ver como parte de uma comunidade com os outros. O que para ele é muito explorado pelos populistas autoritários atualmente, o Trump, inclusive, dos Estados Unidos. E o Brasil não tem melhorado nisso. Eu vi ontem uma notícia na Folha de São Paulo dizendo que o 0,01% do Brasil cresceu 8% de renda, enquanto que a família média cresceu 1,4% nos últimos 6 anos, atribuindo essa pejotização, por exemplo. E esse é o segundo ponto dessa pergunta. Não só é um problema de autoestima, que não é exatamente de procedimento, de redistribuição de bens, por exemplo, mas um problema justamente de se ver parte de uma comunidade onde todos são iguais. Eu penso numa crítica de um filósofo marxista, o professor José Reinaldo gosta de citar, o Gerald Cohen, naquele texto que se traduziria assim como: se você é um igualitário, como você pode ser tão rico? Porque ele pergunta assim, não, essas teorias procedimentalistas, elas dizem, não tem problema ter desigualdade entre as pessoas, desde que o Estado, digamos, atua para conter a desigualdade. Então, a justiça é nas instituições, não é uma norma, a justiça como igualdade, ela não é uma norma moral que as pessoas devem seguir. E aí o ponto do Cohen, que eu acho que se relaciona com o Sandel, que essa é a minha segunda pergunta sobre a concepção de justiça que informa a visão de confiança que a gente está analisando aqui, é como eu posso me ver como parte de uma sociedade, eu, as pessoas, os cidadãos, sobretudo a classe trabalhadora, quando há pessoas tão mais ricas que os outros, inclusive prometendo medidas igualitárias. Então, o Sandel dá o exemplo da administração Clinton, da administração Obama, acho que a gente pode ter exemplos no Brasil também disso, nós vamos empoderar o cidadão, uma campanha como Sim, Nós Podemos, mas no momento da crise financeira, o Obama vai dar o perdão aos bancos. E garante, então, que na norma moral, digamos assim, na competição das pessoas, no convívio das pessoas, elas possam ser brutalmente desiguais, com banqueiros tendo salários milionários, mas ainda assim eu defendo que eu sou igualitarista. Então, para o Sandel, para o Cohen, eles estariam justamente defendendo uma concepção de justiça que corrói as próprias bases de qualquer confiança pela essa falta de igualdade. E eu acho que essa seria um outro problema que é urgente, que talvez seja na base da derrocada, digamos assim, da decadência das nossas instituições, desse diagnóstico que a própria professora Elisa colocou no começo, de que a gente vê que está, parece, descendo ladeira abaixo, coisa que não parecia antes, por uma concepção de justiça que aliena por si só o cidadão. Por quê? Porque ele depende de uma burocracia distante, ele se vê distante dos órgãos que influenciam na vida dele, ele se vê num ambiente muito não igualitário, que entre as pessoas não há um sentimento de pertencimento, e eles são deixados à sorte dos lobbies, porque quando se permite que os privados acumulem muito mais recursos que outros, esses são os que naturalmente vão influenciar mais o poder. Então, essas seriam minhas duas perguntas, basicamente: neoliberalismo e desigualdade, ou concepção de justiça, como dois fatores que entrariam no culturalismo e não no institucionalismo como problemas. De novo, se eu não fui claro também, estou à disposição. Não, todo mundo foi muito claro. Para suas reações. Obrigado. Primeiro, eu tenho que agradecer muito a todos os três que fizeram observações, comentários muito interessantes, que eu espero poder, pelo menos, responder a algo das muitas questões que foram colocadas. Começando pelo Luciano, né? Interessante, quando você contou a sua primeira história, da lei seca, me veio à cabeça que eu tinha falado muito pouco sobre desigualdade, que é um dos focos do meu paper que eu não falei. Pelo seguinte, se você fosse uma pessoa jovem, negra, certamente você teria sido tratado diferentemente.
Eu acho que essa é a questão, tá? Nesse caso. A sociedade brasileira é estamental, assim, pelas formas de apresentação, você vê se a pessoa pode ser conversada numa boa, você vai extrair um dinheirinho dela, você vai levar ela presa. Eu vejo isso todo dia na praça, na praia, quando eu saio para correr, porque tem sempre segurança presente, parando tudo quanto é adolescente negro, e ameaçando, e pegando dinheiro, etc. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Quando a gente fala de desigualdade, não é só de renda, tá? É uma desigualdade que permeia tudo. Ela é política, ela é econômica, ela é social. E, nesse sentido, eu acho que sorte sua que você não era negro e jovem, que, do contrário, você ia preso. Essa ideia da corrupção soft, eu acho que ela também responde muito a essa ideia de hierarquia natural. Agora, por que eu tenho... Eu gosto muito do Roberto da Mata também, que é meu colega lá de Academia de Ciências. Por que eu tenho um pé atrás com ele e com os culturalistas, de uma maneira geral? Porque eles tendem a acreditar em pecado original, que a gente nasceu de um jeito e vai continuar desse jeito. Sabe com quem você está falando? É uma parábola interessante que fala sobre uma origem, que ele volta lá nos portugueses, mas isso é recriado a todo momento. Eu gostaria de devolver aos atores volição e ação, e não serem eles herdeiros de um passado que é inexorável. Razão pela qual eu implico também, às vezes, com a ideia de que, falando de racismo estrutural, a gente está indo no cerne do problema. Eu acho que não está, porque estrutura as pessoas pensam que é imutável. Eu acho que você tem que pensar sempre em estrutura, em ator e em oportunidade. O exemplo que eu dei da pandemia, que a gente perdeu uma oportunidade, porque é isso. A gente estava dentro de uma estrutura que é secularmente desigual, surge uma oportunidade de criar uma redistribuição e ela foi feita. Ela foi feita porque teve gente que liderou isso também. Então, acho que você tem que devolver para os atores a capacidade de iniciativa, senão a gente vai ficar prisioneiro do nosso passado. Isso não quer dizer que eu vou negar a cultura, daqui a pouco eu volto a ela, tá? Deixa eu ver. Quer dizer, eu acho que teria muito mais para falar com você, mas o mais importante para mim foi que você me fez lembrar que eu falei muito pouco de desigualdade. E que tudo que a desconfiança que existe no Brasil não é resultado só de desigualdade econômica, ela é fundamental. Mas pense, por exemplo, nos privilégios que têm os agentes públicos. Eles sedimentam uma ideia de que as pessoas são diferentes. Isso não é porque a gente começou assim, não, é porque eles têm esses privilégios hoje. E eles têm não porque tinham no passado, é porque eles vão lá para as instâncias de poder e legislam em causa própria. Tá? Então, acho que a gente não pode esquecer essas coisas. Tá? Acho que isso é uma coisa fundamental. Para comentar rapidamente os comentários também do Gilberto, eu acho que se eu passei uma ideia de que eu sou contra a cultura, eu peço desculpa, não foi isso que eu acho que a gente tem sempre que ser... Você tem que fazer escolhas. Quer dizer, voltando ao Weber, né? A gente tem que usar viseiras para olhar para a realidade. A realidade é múltipla, complexa, é o fluxo do devir incomensurável, lá como falava o Weber, força a gente a ter que usar viseira. E por isso que interdisciplinaridade é importante, porque a gente compensa as viseiras uns dos outros. Esse que é meu ponto. Tá? Deixa eu ver se eu quero alguma coisa. Cultivar um ethos de fidelidade, eu não acho que é uma coisa só cultural, tá? Você tem que repetir isso. Quer dizer, eu gosto muito da definição de instituições do Weber. Instituições são práticas estáveis, valorizadas e recorrentes. Depois isso vira judiciário, legislativo, mas são práticas repetidas e valorizadas. Quer dizer, por mais que haja desigualdade e que a valorização seja truncada, quando alguém pede um favor, ele está aceitando a valorização da prática. Então, de fato, todos nós colaboramos com essa ideia da ordem estabelecida.
e colaboramos no dia a dia. Vou fazer só um pé de página aqui, que eu acabei de escrever um prefácio para um livro sobre algoritmo como instituição. E aí estava vendo a quantidade de coisas difíceis que aparecem quando você vê que os algoritmos funcionam como instituição e eles não são práticas estáveis, nem valorizadas, nem recorrentes. São estabilizados pelas máquinas, mas retiram da gente a capacidade de ação. Agora, ainda assim, a gente pode modelar, regulamentar, etc., e voltar, de novo, institucionalizar de outra forma. Tá? Então, a ideia de que você precisa de uma deontologia dos atores, eu concordo. Agora, mas ela não é feita só com ato de vontade. Ela tem que ser feita em práticas repetitivas e valorizadas. E como é que a gente vai fazer isso num contexto tão desigual? Eu acho que a questão da distribuição de renda que foi mencionada no final, né, pelo Matias, a distribuição de renda é só um dos fatores de desigualdade que a gente está lidando hoje. O que está acontecendo nos Estados Unidos é porque a distribuição de poder político é totalmente truncada. Quem financia partido afeta 100% o resultado. Então, acho que a gente tem que pensar nessas coisas, tá? Que você está lidando com uma situação em que a desigualdade está aumentando no mundo inteiro, não é só aqui. Isso é que é o mais absurdo. E é uma coisa, é um mecanismo suicida. Se a gente, quer dizer, imagina, gente, se o neoliberalismo for levado às últimas consequências, não vai ter consumidor e o sistema implode. Eu gosto muito de um colega alemão que trabalha na Espanha, que não sei se vocês conhecem, que é o Peter Wagner. O Peter tem uma ideia que o casamento entre capitalismo e democracia foi um casamento casual que poderia não ter existido e que impede o progresso. É uma maneira moderna de voltar a uma afirmação marxista, né? Embora ele não seja marxista, mas eu acho que tem alguma verdade nisso. E quando eu vejo assim, eu achava que neoliberalismo era, sobretudo, um slogan de uma certa corrente política. Mas não, gente, isso afeta tudo. E, embora eu ache que o Peter Wagner pode ter uma razão quanto a esse casamento espúrio entre capitalismo e liberalismo e democracia, que é o ponto dele, né? Eu acho que talvez não, acho que os dois sejam democracia liberal, talvez não tem como divorciar do capitalismo, pelo seguinte, a noção de individualismo inerente à fórmula democrática liberal leva a alguma coisa que no limite, impede uma coesão social. Por que a gente tem tanta dificuldade hoje de mobilizar a população com assuntos globais? Porque as demandas que o Trump tanto odeia, né? As demandas identitárias, são uma forma de exacerbação do individualismo que estava lá desde o começo. Todos os indivíduos nascem iguais. E por que os negros não são iguais? E por que as mulheres não são iguais? Quer dizer, eu acho que talvez seja o casamento entre capitalismo e democracia liberal, talvez seja indissolúvel. E eu acho que aí a gente tem que pensar na coisa da desigualdade dessa forma. Eu me perdi um pouco aqui, mas eu quero voltar numa coisa que o Matias falou. Deixa eu ver se eu volto aqui. Não, acho que eu vou ter que retomar os... Quer dizer, eu acho que tanto o Matias como o Gilberto falaram de coisas que tiveram algum ponto de convergência, e todos os dois implicaram com o meu anticulturalismo. Que eu queria dizer que... Não, eu estou brincando, eu sei que vocês não falaram isso. Estou brincando porque eu também não sou anticulturalista. Eu só queria insistir muito nesse ponto, que cultura não é um produto acabado, ele é recriado, para o bem e para o mal. E eu acho que, para a gente, para o mundo progressista,
o melhor que tem é isso, é o fato de a gente saber que a gente pode mudar as coisas porque elas não são inexoráveis. E talvez pensar menos em que sabe com quem você está falando e falar, ao invés de denunciar isso, vamos falar isso, vamos falar com... Agora, como é que você mobiliza as pessoas? Esse eu acho que é o grande problema, tá? Eu estava falando de inteligência artificial, né, que é uma coisa que assusta a gente, mas você sabe que eu vejo como uma coisa muito promissora também. Eu tenho visto alguns avanços em termos de People's Assembly, coisas coletivas que funcionam como mobilizadoras que eu não tinha visto antes. Está muito difícil mobilizar a gente para causas comuns que não sejam identitárias, né? Onde eu tenho visto pessoas se mobilizarem em torno de causas não identitárias, ou mesmo identitárias, são situações em que você junta interesses e recursos digitais. Eu tenho visto isso em tratamento, por exemplo, de anemia falciforme. Eu tenho visto isso em inúmeros avanços que Taiwan conseguiu, porque tinha uma pessoa que liderava protesto digital, que acabou ministro de assuntos digitais. E essa pessoa, eu vi não conheço, mas vi um seminário ela explicando como é que ela avançou, porque ela disse que enquanto ela tinha causas nacionais, olha que Taiwan é pequenininho, mas enquanto tinha causas nacionais, nada acontecia. A partir do momento que ela juntou pessoas em torno de problemas como a escola que não está funcionando, o sinal de trânsito que está quebrado aqui na minha rua, usou isso e recursos digitais, isso começou a ter tanto impacto que ela, que era uma pessoa dissidente, perseguida pelo governo, acabou ministra de assuntos digitais do governo. Então, eu acho assim que eu gostaria de terminar num tom assim, meio otimista, porque eu acho que ser cientista social e não acreditar que é possível mudar as coisas, não combina, gente. Se eu não acho que é possível mudar, eu vou mudar de profissão. Está muito difícil pensar em mudar as coisas. A situação está horrorosa no mundo, né? Mas, ainda assim, eu acho que a gente tem que pensar nas brechas, nas oportunidades, e para pensar a oportunidade não há outro recurso senão juntar cultura e estrutura e instituição. Eu acho que você tem que fazer isso em todos os níveis, e como cientista social, sem ser ativista de plantão, eu tomo isso como lema. Eu acho que eu não respondi direito a vocês, eu me perdi, mas dado o avançado da hora, eu acho que eu vou ficando por aqui, né? Vocês podem sempre retrucar. Talvez a gente possa realmente, como você disse, pelo avançado da hora, encerrar, não é? E foi muito interessante, e eu queria, dado o avançado da hora, fazer também uma pequena intervenção, que não é, né, é um comentário, mas vamos dizer assim, é um pouco a cozinha, né? O que tá prévio a essa sessão dessa tarde, que é uma conversa que a Elise e eu tivemos e vimos tendo de uns tempos para cá, justamente no meio dessa crise. A gente conversou em algumas oportunidades, eu conversava com ela sobre esse visível esgarçamento das relações sociais que se reflete na incivilidade mais ou menos generalizada que a gente está vendo em geral. Uma incivilidade que começa com algumas, eventualmente, o que a gente chamaria de falta de educação, e pode terminar em violência, em vários momentos violência generalizada, né? Então, essa incivilidade me lembrou muito, me fez voltar ao Aristóteles, né? Porque ele dizia, para que uma cidade se mantenha, ou talvez, Elisa, para que uma sociedade se mantenha, né? Pergunta do sociólogo, para que uma cidade se mantenha, é preciso que haja uma espécie de, a palavra que ele usava é filia, amizade entre os cidadãos. E para haver essa amizade entre os cidadãos, ele vai, no livro da política, examinar justamente as condições institucionais que controlam e diminuem as desigualdades nas cidades. Ele fala, um dos temas centrais da Constituição, entendida como organização da cidade, é a desigualdade.
Ele fala, porque conforme o nível de desigualdade, e aí a Elisa lembrava que a desigualdade tem várias formas e várias instâncias, ele fala, conforme o nível de desigualdade, eu não consigo essa cooperação, a reciprocidade ou a filia, e conforme o nível de desigualdade, o que eu vou ver surgir, ele vai dizer, são as facções, e as facções dissolvem a cidade. Quer dizer, ele fala, às vezes, numa linguagem, digamos assim, institucional, mas muitas vezes a linguagem institucional dele encobre, ou quer revelar à sua maneira, essa perspectiva sociológica. Então é interessante a gente ver um autor clássico, né, o fundador da filosofia ocidental, em tantos aspectos, perceber que a vida moral que ele discute, tanto na ética quanto na política, depende também de condições do como viver e das instituições que a gente vai criar para viver juntos, que podem degenerar, né? Então, outra vez, lembrando o que a Elisa falou aqui logo no começo, o sociólogo está sempre vendo a sociedade em crise. Talvez, Elisa, porque eu sei da sua origem, e você sabe da minha origem intelectual, né? Essa dimensão histórica que a gente sempre prezou, né? Quer dizer, como a sociedade é uma instituição histórica, no tempo, ela pode sumir e ela pode aparecer, mas mais do que sumir, ela permanentemente se altera. Então, eu acho que, desculpem falar tudo isso, talvez também seja despropositado, mas revela esse diálogo que a gente tem há tantos anos, né? Também com o Luciano, que eu lembrava hoje, os meus alunos perguntavam, mas da onde que você conhece o Luciano? Eu falei, dos tempos quando jovens, né? Ele estudava direitos humanos e eu tentava mais ou menos defender direitos humanos aqui em São Paulo, na periferia. A primeira vez que nós nos vimos foi justamente, ele foi fazer uma entrevista comigo, porque ele estava estudando, se preparando para o doutorado dele lá em Paris sobre direitos humanos. Então, eu acho que essas coisas também se unem e voltamos ao ponto inicial da minha apresentação do núcleo aqui. A gente quer alguma coisa interdisciplinar, conversa, e uma conversa que provavelmente não tem um fim. Gente, muito obrigado, agradeço demais a Elisa, agradeço demais o Luciano, Gilberto e Martin, e todos os presentes, os colegas, e ficamos por aqui por essa vez. Muitíssimo obrigado a todos e boa tarde. Obrigado. Boa tarde, gratíssimo, adorei ouvi-los também, muito obrigada. Obrigado.